Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, um resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. Eu sou a Graziela Brum, fundadora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação que tem o intuito de dar voz e visibilidade para as iniciativas de sustentabilidade, de impacto positivo de empresas e organizações. E a gente está chegando no último episódio dessa série especial COP30. No primeiro desses episódios dessa série, no episódio de número 23, a gente falou um pouco sobre as expectativas para a COP30, quando ela recém estava começando ali no seu primeiro dia. No episódio seguinte, episódio de número 24, a gente teve uma entrevista maravilhosa com a Lígia do Sistema B Brasil. Ela é gerente de crescimento e inovação socioambiental do Sistema B. E a gente bateu esse papo com ela diretamente de Belém, da COP30, falando um pouco sobre carreira, rotina, dia a dia, escolhas mais sustentáveis para o dia a dia e um pouco também sobre a vivência, né, que a gente estava tendo na COP30 ali, perspectivas e expectativas também para essa conferência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi o encerramento da COP30, ou pelo menos esse momento presencial em Belém, porque a COP30 não é um evento, ela é um processo, e como a gente já falou aqui, ela termina só no ano que vem, no início da COP31, que agora já sabemos que vai ser na Turquia. Então a gente vai falar um pouco sobre esse encerramento, resultados e um pouco da minha perspectiva também, da minha COP30, da minha vivência nessa conferência. Bom, e falando um pouco de negociação de fato, né, antes de a gente ir para esse ponto de vista mais pessoal da COP30, da minha vivência na COP30. Alguns pontos que se destacam, um deles aconteceu bem no início da conferência, ali no inicinho das 2 primeiras semanas, né, que foi, no primeiro dia de COP, de fato, a aprovação da agenda que aconteceu em tempo recorde, assim, e foi um grande mérito e uma estratégia muito bem acertada da diplomacia brasileira, que de forma muito sagaz e muito perspicaz conseguiu priorizar o que tinha mais chance de ser aprovado e de ter consenso, conseguiu isolar os assuntos mais polêmicos, né, e assim conseguiu começar com o pé direito, digamos. E isso é bom porque a conferência, esse encontro, acaba começando de uma forma mais otimista e mais disposta de todas as partes, né? Um outro ponto que a gente pode trazer de destaque é o fato de o mapa do caminho para se afastar dos combustíveis fósseis ter sido um assunto que entrou muito fortemente nessas negociações e nessas discussões ao longo das 2 semanas. Ele acabou não entrando no texto final e a gente já vai falar um pouco também sobre esses resultados, né? O que foi consenso de fato no final, no encerramento de tudo. Mas já é uma conquista esse assunto tá tão presente e ter sido apoiado por tantos países, por tantas partes nessa conferência. E um outro ponto, um terceiro ponto, um terceiro highlight que a gente traz aqui é o fato de que se tinha um medo por parte da presidência da COP no Brasil de simplesmente não conseguir ter nenhum consenso entre as partes. Isso era um medo e poderia de fato acontecer. E não foi o que aconteceu. Se conseguiu consenso em 29 documentos, diferente do medo inicial que se tinha de, nesse momento geopolítico tão complicado que a gente está vivendo, absolutamente nenhum consenso ser conseguido, ser conquistado. Não foi o caso. E bom, o mapa do caminho para se afastar dos combustíveis fósseis, de fato, não entrou no texto final, como eu já comentei aqui. E apesar de já ter sido, sim, uma conquista, isso ter entrado tão fortemente nas conversas, nas negociações ao longo dessas 2 semanas, acabou gerando, sim, uma expectativa de que a gente saísse com um resultado mais palpável de esse caminho desenhado, estratégias, datas. E isso, de fato, não aconteceu, então gerou uma frustração digna. Mas como era um assunto que antes do início da COP nem se tinha a expectativa de que ele entrasse tão fortemente ou que ele fosse sequer citado da maneira como foi, de certa forma já é uma vitória também essa pauta ter estado tão presente. Mas realmente, quando chega ali na hora, né, de ir para o texto final, ela acabou sendo bloqueada ali por principalmente grupo de países árabes que tem a sua economia muito baseada no petróleo, né? Mas é um movimento que foi ganhando força e tá contando aí com o apoio de 80 países, o que é ótimo, uma boa notícia também. Outra boa notícia é que, apesar de não ter entrado de fato no texto final da COP,
O presidente da COP, o André Corrêa do Lago, assumiu um compromisso ali, anunciou uma iniciativa voluntária da diplomacia brasileira, da presidência da COP no Brasil, e propôs 2 mapas do caminho, um para a transição dos combustíveis fósseis e outro para o fim do desmatamento também. E esse foi um momento ali da plenária de encerramento que foi mega aplaudida, assim. Rolou um momento meio Festival de Cannes, aplausos por vários minutos. Esse e depois que a Marina Silva falou também. E aí, falando um pouco sobre esses avanços, acordos, negociações e resultados por categoria, né? Quando a gente fala de mitigação da mudança climática, a gente teve como resultado nesse processo de COP 118 países apresentando os seus planos, as suas metas climáticas, que são as NDCs. Mais de 80 países apoiando essa ideia desse mapa do caminho, né, para a transição para longe dos combustíveis fósseis, esse roadmap. Então a gente pode esperar que esse assunto, que até então não era citado, né, era um tabu, era difícil de ser abordado nas COPs e entrou pela primeira vez de forma mais forte, ele vai voltar e vai se tornar recorrente daqui para frente, muito provavelmente. A gente também teve 90 países apoiando esse mapa do caminho para o fim do desmatamento, para acabar com o desmatamento. Então são 2 mapas do caminho, né, que nem eu comentei. Um para a transição para longe dos combustíveis fósseis e outro para acabar com o desmatamento. Isso falando de mitigação. E aí quando a gente olha para financiamento, a gente tem alguns destaques e alguns resultados relevantes nesse assunto. Um deles é que 135 milhões de dólares foram destinados para o Fundo de Adaptação na COP30. 13 novas plataformas nacionais de países, né, e uma regional foram anunciadas para impulsionar esse financiamento climático doméstico dos países. Um objetivo aí de ampliação do financiamento para adaptação de pelo menos 120 bilhões de dólares até 2035, que é mais alto do que estava se trabalhando até então, mas aquém da expectativa dos países que estão mais sofrendo com os efeitos das mudanças climáticas. E pelo menos 6 bilhões e meio de dólares foram anunciados para o TFFF, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, Tropical Forests Forever Facility, que tem esse objetivo de proteger, né, e incentivar a proteção florestal e a conservação, liderado ali principalmente pelas comunidades locais dessas florestas. Aí quando a gente vai para a categoria de transição energética, a gente tem a Coreia do Sul anunciando a eliminação antecipada do carvão. A gente já comentou aqui também em mitigação, né? Mais de 80 países sinalizando compromisso com esse mapa do caminho para a transição para longe dos combustíveis fósseis. Inclusive 24 desses países assinando a Declaração de Belém, que foi liderada pela Colômbia, que vai puxar uma cúpula sobre esse tema em abril do ano que vem, lá na Colômbia, em Santa Marta. Investimentos também para expandir redes elétricas e o armazenamento de energia, investimentos nessa transição energética, junto também de investimentos para esforços de redução de metano dos países. Além de investimentos em projetos de indústria limpa em desenvolvimento. E um outro tópico, capítulo com resultados relevantes foi os movimentos indígenas nessa COP30. A gente teve uma participação recorde de indígenas nessa conferência, com mais de 3 mil representantes entre os eventos da COP acontecendo em Belém. Uma mobilização de recursos também por parte de doadores para povos indígenas, 1,8 bilhão de dólares. E o Brasil também avançou nesse aspecto, nesse tema, no reconhecimento de terras indígenas durante a COP30 e incluiu 10 declarações formais de demarcação de território, reconhecimento dessas terras indígenas. Que a gente inclusive já falou aqui em outro episódio sobre a importância dessa demarcação por conta de ser um fator que, além de tudo, ajuda a manter a floresta em pé e também contribui para a saúde das cidades próximas. Então é um benefício que se vê para essas comunidades, para essas populações indígenas, mas para além também. E assim, a gente está trazendo aqui uma curadoria, alguns highlights, alguns destaques do que foi esse processo de COP30, essas 2 semanas pelo menos, e alguns dos resultados, né, alguns destaques. Com certeza esse assunto ainda vai reverberar, até porque, como a gente comentou no início, a COP30 ela vai até novembro do ano que vem, no início da COP31, então foi só o início desse grande processo aí que vem sendo trabalhado e discutido anualmente há 30 anos. A sensação geral
geral é de avanço, sim. Se evoluiu, se desenvolveu, a conversa andou. Tivemos avanços e isso é positivo. Não tanto quanto se esperava. Talvez as expectativas fossem maiores. Com certeza as expectativas eram maiores. Mas a gente teve, sim, ali um processo de multilateralismo e de consenso em um contexto geopolítico bem complexo. O fato do mapa do caminho ter entrado tão forte nas conversas, apesar de, novamente, não ter entrado no texto final, também é algo positivo porque não se esperava que esse tema, esse assunto, nem entrasse nas discussões. Uma jornada, ela começa com o primeiro passo, né? Então, esse foi um primeiro passo nesse assunto super importante. E aí eu quero fazer um destaque aqui à parte, que talvez não seja o assunto que vai ser a manchete, que vai ser o grande highlight dos veículos de comunicação, mas que tem um recorte especial para mim e para Compacto, que é o fato do tema das crianças ter aparecido nas negociações e essa temática ter sido considerada no documento final. Por que eu tô falando isso? Porque no início desse ano, a Compacto apoiou um processo de advocacy junto com outras instituições, outras organizações, como o Instituto Alana, a Unicef, para incluir a pauta das crianças e dos adolescentes nessas discussões da COP30. A gente foi para Brasília, teve reunião junto da presidência da COP30 com a embaixadora Lilian Chagas, que foi negociadora-chefe do Brasil nessa conferência, nesse processo de COP. Então, ter essa pauta incluída nesse documento final, ter esse público contemplado e considerado, é uma vitória desse trabalho de advocacy que foi feito pela Compacto, junto com outras organizações e institutos que trabalham em prol desse tema há muito tempo. Para deixar um pouco mais tangível o que eu tô falando e trazer esses resultados, né? Nos primeiros 16 anos de COP, as crianças apareceram 2 vezes nos documentos oficiais. Foram 2 menções ao longo dos primeiros 16 anos. E nos últimos 6 anos, isso pulou para 77 menções, que foi um crescimento aí que tá mostrando, né, a valorização desse público e que essa pressão, ela tá tendo um resultado, surtindo um efeito. Quando a gente está falando de transição justa, nessa pauta, os negociadores reconheceram a importância da participação das crianças e adolescentes e o papel de um sistema de educação para garantir essa transição para uma economia de baixo carbono. Quando a gente está falando de gênero, essa agenda foi de uma menção à menina em 2014, a palavra menina, né, para 9 citações na versão atual, o que passa a considerar também a infância quando a gente está falando de gênero e não apenas mulheres, também meninas. E aí quando a gente olha para o texto final do mutirão também, a gente tem ali uma citação de proteger o sistema climático para as gerações presentes e futuras, também levando em consideração essas novas gerações, né, e ali a vida de crianças e adolescentes. Então aí foi um trabalho de advocacy que a gente conseguiu ver o resultado na prática, né, e fica muito feliz, comemora muito isso. Inclusive teve um momento que foi bem simbólico em relação a esse assunto, na plenária de encerramento da COP, teve um momento ali em que os países, especialmente alguns países latinos, começaram a discordar, a fazer algumas observações do que estava sendo trazido. Que a Rússia pede a palavra e fala para os países não se comportarem como crianças. Aí a Argentina responde, fala que não está se comportando como criança, e aí vai a discussão aí, uma cena digna de escolinha do professor Raimundo. E aí o Panamá, em determinado momento, também pede a fala e aí fala sobre a Rússia. Crianças são inteligentes, responde isso para a Rússia. Teve outro momento também, aí não relacionado com crianças, mas com gênero, que o Vaticano pediu a palavra e aí falou, se opôs a questões de gênero que tinham sido levantadas, foi super vaiado. Então, momentinhos aí da diplomacia mundial. E aí eu vou até aproveitar que eu tô fazendo esses comentários aqui, né, mais de bastidores, pra fazer uma menção e um mega parabéns para a cobertura do Instituto Talanoa dessa plenária de encerramento, que foi um trabalho de minuto a minuto que eles fizeram, assim como se fosse futebol mesmo, sabe? E eles iam dando ao vivo ali as atualizações do que estava acontecendo e fazendo esse reporte através da comunidade, do canal do Instituto Talanoa na COP30 no WhatsApp. Bom, e deixa eu dividir com vocês um pouco também sobre a minha experiência na COP30, né? Como foi a minha COP30? Foi minha primeira COP e foi a minha primeira vez no norte do país também, na floresta amazônica. Apesar de eu ter visto muito mais concreto do que natureza nesse período que eu estive em Belém, porque a agenda era muito cheia,
E o objetivo era, de fato, acompanhar o evento, né? Então não teve muito momento aí, tantos momentos de contato com a natureza como eu gostaria, com Floresta Amazônica, mas foi uma honra e um prazer ter conhecido Belém. E a verdade é que a minha experiência de COP30, ela não se parece em nada com o que eu tô vendo as pessoas comentarem. E aí eu acho que tem uma coisa também de recorte, às vezes de bolha, né? Mas dos últimos dias pra cá, eu comecei a ver, assim, conteúdos e comentários muito negativos em relação à COP, que eu fiquei, assim, até impressionada e assustada, porque não foi nada do que eu vivi. E talvez esses comentários negativos sejam feitos por pessoas que nem estiveram na COP30 de fato, né? Vai saber. Mas eu tive uma experiência de conferência incrível, fenomenal, assim, sem grandes perrengues de fila, apesar de eu saber que rolou sim, mas eu não dei o azar, talvez, de ter chegado em um momento que era difícil de entrar, que tinha muita fila, parece que teve até fila no sol, as pessoas esperando. Todas as vezes que eu fui, tanto pro lugar do evento em si, oficial, né, no Parque da Cidade, quanto outros eventos ao redor da cidade, os side eventos, entrei super fácil, sem nenhum problema, sem nenhuma fila. Não paguei preços absurdos, de forma geral, de alimentação, de Uber, de hospedagem. Eu acho, inclusive, que de forma geral, talvez pelo meu parâmetro ser preços de Rio de Janeiro, né, que junto com São Paulo são cidades muito caras de se viver, mas a minha percepção foi que, no geral, os preços de Belém eram muito mais atrativos e muito mais convidativos do que os preços da cidade onde eu vivo, no Rio de Janeiro, assim. Lembro de ter pagado um almoço com filé, queijo marajoara, R$30, assim, então nenhum absurdo. A hospedagem também era um lugar muito simples, é importante dizer, mas também não foi nenhum preço exorbitante. Mas é justo dizer que tiveram, sim, situações pontuais em que o preço deu uma assustada. Não foi a experiência geral, de fato, mas teve uma situação ou outra. Teve um Uber que saiu muito mais caro do que o planejado e o orçado, mas deu um problema ali no aplicativo da motorista. Inclusive, encontrei muitas motoristas de Uber em Belém. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, assim. E aí o preço acabou saindo um pouco mais, reclamei pro Uber, já consegui resolver, então isso foi resolvido. E teve um almoço que eu fui que, assim, eu fui assaltada. Não com uma arma de fogo, mas com uma maquininha de cartão. Isso de fato aconteceu. Era um lugar que eu poderia ter imaginado que seria caro, mas eu jamais imaginaria que seria tão caro um buffet que saiu quase R$300. Isso realmente rolou. Sem bebida, sem nada, tá? Só uma comida muito boa, ok, mas eu acho que buffet nenhum valeria quase R$300, né? Então isso realmente foi algo que assustou. Mas foi uma situação pontual. Então, fila, minha experiência foi boa. Preços, de forma geral, tirando essas situações pontuais, também foi boa. A hospedagem, né, também eu já comentei. Não foi nada absurdo, nenhum preço caro. Era um lugar simples, sim. O que eu acho que também faz parte da experiência, né? Então, não adianta querer viver essa experiência e tá na floresta amazônica, etc. E se fechar dentro de uma bolha cor-de-rosa, assim, uma maquiagem, né, ali, em que a gente não acessa e não vê a realidade da cidade de fato, né, do lugar. Mas um lugar com uma estrutura muito boa, assim, que me atendeu em tudo que eu precisava. Um chuveiro só de água fria, que eu acredito que seja uma coisa comum em Belém, até por conta do calor, né? Mas eu vou estar sendo hipócrita se eu falar pra vocês que não fez falta, que não faz falta nenhuma. É um confortinho, né? Convenhamos, vamos combinar. Mas com o calor de Belém dá pra conviver com um chuveiro de água fria. Eu fui presenteada aí também com um último banho que a água acabou no meio do banho. Teve isso. Acho que alguma questão com bomba, caixa d'água, etc. foi resolvido, mas tive que esperar um pouco ali. E assim também. Ok, tem uma estrutura mais precária, né? Pelo menos no lugar onde eu tava. Mas sem grandes dramas também. Não foi a primeira vez que eu tive essa experiência, que eu passei por essa experiência de a água acabar no meio do banho na vida. Por conta de bomba, caixa d'água e etc. Então eu acho que esses elementos, né, eles ajudam também a trazer, e aí pensando, né, nessa galera que vem de fora, outros países desenvolvidos, assim. Isso ajuda também a dar um tempero de entender outras realidades, né?
E entender que ao redor do mundo se vive de outras formas, com menos recursos, com mais dificuldade, que nem todo mundo vive como se vive na Alemanha, por exemplo. Eu acho que outro destaque dessa minha experiência em Belém é um ponto, assim, que chama atenção e que já é conhecido, né? Mas que eu acho que vale comentar é a umidade, assim. Realmente é uma cidade com uma umidade e com uma chuva, assim, que chove. Às vezes tem dias que não chove nenhuma vez, e isso não é tão comum, mas outros dias chove de 3 a 5 vezes por dia. Eu peguei vários dias desses. E é aquela chuva de 15, 20, no máximo 30 minutos, assim. Mas é a chuva quando chove, assim. É impressionante. Parece que o rio tá caindo em cima da nossa cabeça. Não tem nem como sair com guarda-chuva. Tem que realmente ficar em um lugar fechado e esperar passar, assim. Porque, eu vou ali rapidinho, pego um guarda-chuva, não tem como. É muita água, muita água. O que mais que eu posso comentar? Alguns destaques da minha COP30. Tem uma coisa que eu já tinha ouvido falar de pessoas que acompanham COPs há mais tempo, né, há alguns anos, que é o sentimento de estar perdendo muita coisa o tempo inteiro, assim. Tem aquela expressão, né, FOMO, Fear of Missing Out, que é uma sensação de eu tô aqui, mas eu tô perdendo 300 outras coisas que estão acontecendo. E a sensação de FOMO é real, e ela nos persegue o tempo todo em uma conferência como essa. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então o objetivo de dar conta de tudo, acompanhar tudo, não perder nada, ele vai ser um objetivo frustrado sem a menor dúvida. Então eu entendo, né, tendo passado por essa experiência, que a melhor estratégia é entender o que você quer, quais que são os seus objetivos, o que você quer viver dessa conferência e fazer as suas escolhas e abrir mão de todo o resto, da grande parte do restante. Porque acompanhar tudo, viver tudo e dar conta de tudo é impossível. Eu cheguei a comentar no papo que a gente teve com a Lígia, né, no episódio passado, eu não cheguei a quantificar, assim, mas se eu olho, né, os grupos de WhatsApp e, enfim, as conversas que estão rolando, eu chuto que era cerca, assim, de uns 100 eventos diferentes acontecendo por dia em Belém, assim. Então, tem que tomar decisão, tem que fazer escolhas, porque dar conta de tudo realmente não é uma opção. E eu acho que uma coisa que foi muito legal, assim, dessa COP, especialmente porque ela foi a primeira em alguns anos que tá acontecendo em um país democrático, né? Foi a participação, a diversidade de pautas e a participação da sociedade civil nessa conferência, assim. Ele já até comenta isso no episódio passado, né? Como a organização da COP, a presidência da COP, conseguiu fazer de maneira que tivesse espaço para sociedade também estar presente. Não, claro, num ambiente de negociação oficial, né, que é um ambiente muito mais restrito de fato, mas nos eventos paralelos, na cidade, nas casas, ao redor de Belém, assim, dentro desse grande movimento, desse guarda-chuva da COP30, digamos assim. A gente viu, por exemplo, falando um pouco, né, sobre essa diversidade de pautas, direitos das populações indígenas presente, defesa dos oceanos, corais, a pauta da infância, da juventude, a pauta da alimentação, desmatamento, reflorestamento, bioeconomia, transição justa. Então, de fato, tinha uma pluralidade de narrativas acontecendo, assim. O que pode ser perigoso no sentido de pulverizar muito, né, e desviar a atenção de uma discussão central, unificada, mas sem a menor dúvida é muito mais inclusivo. E aí eu acho que o grande destaque pra mim, assim, nesse ponto de vista pessoal, nessa minha COP30, foi encontrar as pessoas sem planejamento pela cidade, assim. Eu acho que essa é a melhor parte. Às vezes, pessoas que a gente nunca tinha encontrado pessoalmente, já tinha feito reuniões online, quando vê a pessoa tá ali materializada, né, sem nenhum planejamento, sem nenhum combinado, ter tido um encontro, assim, mais restrito e ter podido ouvir de forma tão íntima, né, o Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que lidera o Climate Reality, né, eu já comentei aqui algumas vezes sobre esse projeto, também foi um grande ponto alto dessa minha experiência na COP.
ter acompanhado discussões sobre comunicação ligadas a clima também, que é o coração do trabalho da Compacto, né? Foi ótimo, e ter tido a oportunidade de visitar um campo de restauração florestal, a Morfo, que é uma empresa francesa, mas que tem escritório no Rio de Janeiro, enfim, aqui no Brasil, né? Eles fizeram uma amostrinha, assim, 1 hectare, perto ali do centro de Belém, né? Então era um lugar acessível. E durante 6 meses, dos últimos 5 meses, na verdade, fizeram esse trabalho de como que seria um projeto de restauração florestal, né, de reflorestamento, feito por eles em grande escala, né, nessa amostra em Belém. Foi muito legal visitar, ver o drone deles funcionando, entender como que funciona esse processo na prática, né, e ver esse campo, né, de restauração ali acontecendo. Foi uma experiência muito boa também, que é um momento de menos sala de reunião e palestras e painéis e mais estar em campo de fato, né? E acho que o último ponto dessa minha experiência pessoal de COP é que o espírito de mutirão era real, assim, e isso foi muito legal de acompanhar. E isso é muito legal, assim, foi muito bonito de ver essa cooperação acontecendo. A gente precisou de um estúdio, né, para gravar podcast e, enfim, de um dia para o outro ali, acionei alguns contatos, mandei em alguns grupos e começou a surgir opção e, olha, eu não tenho, mas fala com fulano, fala com fulana, de repente eles conseguem te indicar e tal. Então esse espírito de mutirão foi real, assim. Vocês ouviram no episódio passado, né? A gente gravou no estúdio do Amazon Climate Hub, que era um espaço, né, de sociedade civil que estava sendo coordenado e liderado pelo Instituto Araiara nesse momento de COP30. E era o mesmo estúdio que a Suma Uma estava fazendo boletins diários da COP30. E eu perdi a conta de quantas vezes nessas últimas semanas me perguntaram se eu era parente da Eliane Brum, já que a gente tá falando de Suma Uma, né? Eu não cheguei a encontrar ela pessoalmente no estúdio, a gente não se encontrou, mas, nossa, essa pergunta rolou muitas vezes, assim, olha, gente, até onde eu sei, eu nunca investiguei também, mas até onde eu sei, não temos um parentesco direto. Mas é um sobrenome relativamente comum no Rio Grande do Sul e ambas somos gaúchas, né? Então, de repente tem aí uma familiaridade distante, não sei. Mas fazendo aqui um balanço, né? Falado tudo isso, dividindo essa experiência da Compacto na COP30 com vocês, eu acho que não fica nenhuma dúvida de que o saldo, o balanço foi absolutamente positivo, né? Foi realmente uma experiência muito boa. E fica o convite aí pra vocês, né? De escutar o Compacto Podcast, continuar acompanhando o Compacto Podcast no Spotify, no YouTube, toda semana com episódio novo. E seguir a gente também no LinkedIn, no Instagram, @CompactoCI, para acompanhar essa experiência de forma também mais visual e não apenas em áudio. Vocês também me encontram no LinkedIn como Graziela Brum e por lá eu tô compartilhando também um pouco dessa experiência, insights e aprendizados que eu tiro dessa conferência. Foi um prazer estar aqui com vocês dividindo essa vivência e a gente se encontra de novo na semana que vem de volta à nossa programação normal. Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias da Reset, Projeto Colabora e Política por Inteiro.